Olá, seja muito bem-vindo ao canal Escola de Negócios Santa Rita de Cássia, um canal que tem o propósito de levar até você, autônomo, você que é profissional liberal, você que é microempreendedor, médio empreendedor pequeno, as ferramentas de gestão com um olhar um pouco mais simplificado e apto a ser conectado à sua realidade, tá certo? Então é algo que nós temos aí de forma muito íntima na nossa missão. A nossa missão, de fato, é tornar a vida do autônomo, do profissional liberal, ou seja, daquelas pessoas que empreendem ou daquelas pessoas que estão pensando em empreender, tornar mais fácil esse contexto, tá? Fácil como? Não fácil no sentido de que você não vai ter que trabalhar, mas fácil no sentido de que você tem ferramentas que te auxiliam na execução do seu negócio, do seu movimento, tá ok? Porque pensar em facilidade é complexo no mundo que nós vivemos, tá certo? De fato, quando você cria uma base, quando você tem uma estratégia, quando você tem um planejamento, fica muito mais fácil você operar. Isso é lógico, tá? Fica muito mais tranquilo, fica muito mais fluido. Você tem o discernimento, você tem as métricas, você tem os indicadores que você vai medindo e aí fica muito mais tranquilo. Você fica mais tranquilo, fica mais em paz. Não é aquele negócio, aquela correria, aquela loucura, entra boleto, paga boleto, gera. Não. Você calcula todas as coisas. Então fica mais fácil, tá? Mas o fato de ficar fácil não te tira a possibilidade de você ter que trabalhar, de você ter que executar, né? Se você gosta muito, às vezes você é um autônomo ali, você é um dentista, um profissional liberal, um dentista, por exemplo, de repente você ama o que você demais, o que você faz, você não está trabalhando, você está desfrutando, tá certo? Aí é uma outra realidade. Mas enfim, que seria o ideal, né? A gente entendesse de fato qual que é o nosso chamado, nosso carisma, aquilo que nós temos de melhor e colocar isso a serviço. Mas nós iremos continuar aqui a nossa conversa através de algumas dos indicadores que medem as nossas estratégias de escassez, tá certo? Para não ficar uma coisa solta. Então, a tendência do canal é sempre ir melhorando, sempre pensando como que de fato o pequeno, o autônomo, o profissional liberal, aquele que tem uma loja pequena, como que de fato ele pode de repente vir aqui, assistir um vídeo e já sair com esse vídeo executando. Então a nossa busca, conforme o tempo vai passando, as estratégias que nós vamos pensando é para que os nossos vídeos eles se tornem verdadeiros insights reais em tempo real, para que você já possa assistir um conteúdo e já aplicar na sua organização, no seu dia a dia. Tá? Então nós estamos caminhando para isso. É o que a gente sempre ouve, né? A gente sempre ouve. Estudar é maravilhoso, criar as bases, mas começar é preciso. É preciso que você comece. Por mais que você tenha um plano de negócio muito elaborado, a realidade ela te traz fatos totalmente diferentes daqueles que muitas vezes você colocou no seu plano de negócio. Muitas vezes você não começou com um plano de negócios, mas você teve uma ideia. Aquela ideia ela foi muito melhor ou muito pior daquilo que você tinha idealizado, mas ao longo do processo você foi adequando e você foi chegando numa normalidade, digamos assim, tá certo? E você entrou nesse canal, você conheceu, agora está conhecendo algumas ferramentas de gestão. Qual que é essa ferramenta que nós estamos trabalhando? Nós estamos trabalhando a ferramenta chamada persuasão. É esse livro aqui, ó. As armas da persuasão. Então nós estamos trabalhando essa ferramenta. A ferramenta é essa daqui, ó. Persuasão, tá certo? Essa ferramenta, usada de maneira ética, ela vai te dar a possibilidade de você conhecer o seu cliente cada vez mais e mais profundamente, te permitindo oferecer um produto ou um serviço que vai fazer com que ele se sinta satisfeito, cada vez mais satisfeito. A técnica de persuasão vai fazer com que você filtre, com que você faça um bom funil no seu negócio, tá? Então, persuadir não é manipular. Pode ser, se você quiser entender assim, pode, mas nós precisamos colocar o elemento ética, tá? No meio do assunto, tá ok?
No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre essa questão de você utilizar com ética essa ferramenta muito poderosa. Então nós estamos estudando a ferramenta persuasão. É uma ferramenta para quê? Para vendas. Tá ok? Ela é uma ferramenta para vendas, para nos dar a capacidade de aumentar aí o número de vendas. Porém, nós estamos esmiuçando agora essa ferramenta, porque essa ferramenta ela tem várias estratégias que a gente pode usar, tá certo? Então nós identificamos, nós trabalhamos lá a persuasão, e aí a persuasão ela tem alguns princípios. Então ela tem a reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez, tá? Então vamos colocar aqui, ó, por exemplo, uma autoridade. Se você tem, sei lá, um restaurante e você coloca esse restaurante, o chefe de cozinha foi premiado num dos maiores eventos de culinária da França, por exemplo. Então isso gera uma possibilidade de você ter um valor agregado muito alto nos seus pratos, porque você tem uma autoridade muito grande, tá? Você tem uma autoridade muito grande ao serviço daquele público. Então isso faz com que você se diferencie da sua concorrência toda. Isso dá autoridade para você servir um prato diferenciado, dá autoridade para você cobrar um valor, tá, diferenciado. Então essa é a dinâmica da autoridade. Quando você, por exemplo, eu vou vender qualquer tipo de produto e, por exemplo, esse produto ele vem assinado por uma autoridade muito grande no mundo, por exemplo, da medicina. Eu vou comprar um remédio e quem tá assinando embaixo é um médico muito famoso. Então isso é autoridade, isso é o princípio da autoridade. Então quando você joga o princípio da autoridade, as pessoas elas acabam comprando de você porque elas tendem a ter uma confiabilidade. O especialista falou, tá? Então isso é autoridade. Então você traz um especialista, que você pode fazer uma campanha, às vezes você está aí na sua loja, não sei o que, de repente, você monta uma campanha e traz um especialista para fazer uma palestra para você. E isso aumenta a sua notoriedade, aumenta a sua visibilidade e te dá uma autoridade maior. Por quê? Nossa, aquela loja trouxe de fato um especialista para falar conosco, tá? Não é. Então isso muda, altera a percepção das pessoas com relação a você, tá? As pessoas começam a te perceber de maneira diferente, tá certo? Então é isso, esse que é o X da questão, tá ok? Então, sem mais delongas, vamos analisar a seguinte situação. Vamos analisar o seguinte. Nós trabalhamos esse cara aqui, ó, nós esmiuçamos esse princípio da reciprocidade. Então, se você quiser ver esse princípio aí da reciprocidade, acho que há 3 ou 4 conteúdos atrás. Dê uma procurada lá, reciprocidade. E hoje nós estamos esmiuçando a escassez, tá certo? Então, no vídeo anterior, nós trabalhamos a escassez, nós trabalhamos esse conceito aqui, tá? Então, há 2 conteúdos atrás, nós trabalhamos essas estratégias. Então, escassez de tempo, quantidade, acesso exclusivo, oportunidade única e demanda alta, tá? Escassez social. Então, nós trabalhamos essas estratégias. Por que nós trabalhamos essas estratégias? Porque essas estratégias elas nos dão a capacidade de nos posicionar em determinados aspectos utilizando essa arma de persuasão. Então, aquele negócio, né? Uma emergência, eu tô com um produto aqui que está acabando, ele é um produto emergente, aquela questão os carros que são lançados limitado, uma série limitada. A série limitada todo mundo quer, porque a escassez ela gera uma urgência no coração, tá? Na percepção das pessoas. Então o que nós estamos trabalhando hoje é a percepção das pessoas. Como as pessoas percebem a situação, tá certo? Então isso é muito importante que você entenda, que você trabalhe a maneira como que as pessoas percebem você, tá? Percebem a sua loja, percebem o seu produto. Isso é muito importante porque, de fato, isso vai fazer com que a maneira com que a pessoa te percebe, ela te compra, ela compra da sua loja, ela compra de você.
tá? Então isso é muito importante. E a escassez, se ela percebe que de fato o seu produto ele é bom e está acabando, ela vai despertar uma urgência nela. Então a grande parada da estratégia da escassez é gerar uma urgência nas pessoas, tá? Uma percepção de urgência, ok? Porém, eu dei um passo a mais. Por que eu dei um passo a mais? Beleza, adoto uma estratégia de escassez. Só que eu não quero deixar solto as coisas. Eu quero trabalhar nesse canal. Nesse canal eu vou trabalhar de forma. E eu acho que eu estou encontrando esse contexto. Eu quero trabalhar de forma muito fechada para que você assista o vídeo e você encontre uma solução real para qualquer tipo de problema que você tenha, ou desafio, ou uma proposta que você quer abordar, tá certo? Então, por exemplo, nós estamos vendo os indicadores. Por quê? Não basta você ir lá e adotar uma estratégia. Você precisa medir essa estratégia. E aí uma coisa que eu vou falar sempre, 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 sempre aqui no meu canal, de uns vídeos para cá eu tenho falado. Tenha os dados da sua empresa. Não tem os dados da sua operação, tenha os dados do seu fluxo de caixa e tenha os dados da sua venda, tá ok? Tenha isso de maneira sistematizada. Isso gera valor, isso gera valuation para você, tá? Porque o que acontece? O que é a contabilidade? A contabilidade, ela tem a capacidade de transformar o mundo físico em número, tá? Então, ela tem a capacidade de transformar o valor físico de um patrimônio em números. Então, o que é o contador? Ou o que é o analista contábil? Ou o que é aquele cara que utiliza a contabilidade de maneira gerencial ou analítica? Esse cara, ele tem a capacidade de pegar os dados contábeis e olhar aqueles dados e imprimir uma imagem da empresa através dos números. Então o contador ele tem essa responsabilidade de olhar para a foto do patrimônio e transformar essa foto em números. O analista contábil, aquele que vai usar os dados da contabilidade de forma gerencial, ele tem essa expertise de olhar para um relatório contábil e enxergar a foto, tá certo? Da empresa. Então ele sem precisar necessariamente descer lá. Isso é muito importante. É claro que essa confiabilidade das informações precisa ser auditada, precisa uma série de regulamentação e selos para você comprovar que aqueles números eles são de fato reais, tá? Mas só um adendo. Então você, na sua empresa, você precisa ter as suas planilhas. É muito importante, é crucial que você tenha planilhas, que você tenha tudo planilhado, os dados de venda, os cadastros dos clientes. É muito importante que você tenha os dados das vendas, um fluxo de caixa muito importante e os dados da sua operação, tá? Como que você, os dados logísticos. Gente, quanto mais informação você tem sobre a sua operação, mais controle você tem sobre a sua operação. Quanto mais controle você tem, mais estratégico você fica. Quanto mais estratégico você for, mais você consegue controlar o fluxo financeiro da sua empresa, mais você tem capacidade de ação, tá certo? Isso gera poder, porque a informação, o conhecimento, ele é um poder. Quando você sabe, você consegue entender como você vai usar. Aquele é um meio para que você possa, de fato, gerar impacto nos resultados da sua empresa, tá? Então, uma empresa que é muito geradora de caixa, ela é uma empresa que tem um nível, uma complexidade de informações, por menor que seja a sua operação. Por menor, você é sozinho, mas a sua força, ela está aqui, ó, no controle do seu negócio. Às vezes você é um cara operando sozinho, mas você tem tudo planilhado, tudo organizado, tudo dentro de, às vezes você não tem um sistema, não compensa tal, mas você tem seu Excel ali, o caderno, tudo anotado, tal cliente ele compra de mim, esse movimento, o movimento dentro da minha empresa ela é assim, quando o cliente compra, o meu caixa é na frente, a loja é atrás, a minha loja é atrás, o meu caixa é na frente, o meu caixa fica do lado, tudo isso são métricas que você tem que utilizar. Bom, esse ano eu vou colocar o caixa atrás da loja. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, esse ano eu vou colocar o caixa na porta. O cara entra e ele paga na hora que ele estiver saindo. Ah, esse eu vou colocar na lateral. Tudo isso você tem que ir testando e anotando para ver qual o comportamento dos números. Porque eu vou te falar uma realidade. Se você. Eu não sei se eu. Bom, na próxima.
No próximo conteúdo eu vou trazer para vocês uma análise de inteligência artificial que ela, deixa eu ver se eu consigo trazer agora. Enquanto eu vou conversando com vocês, eu vou ver se eu consigo trazer aqui a importância de você ter os dados dentro da sua organização. Olha aqui, deixa eu ver se está puxando aí para você. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui. Olha lá. Isso aqui são dados, para você entender. Ó. Isso aqui são dados, por exemplo, da Magazine Luiza. Tá? Eles têm vários. Aqui eu tenho vários dados. Olha para você ver. Insights da inteligência artificial. O que acontece, pessoal? Aqui é um site onde eu acompanho as cotações dos papéis. Ah, eu quero investir na Magazine Luiza. Então eu venho aqui e vou ver tudo que está aqui. Como é que ele chegou a esses resultados? E aí nós temos aqui, ó, vamos analisar as finanças da Magazine Luiza. Então nós temos aqui de maneira anual e trimestral. Então vamos ver o fluxo de caixa. Olha lá o fluxo de caixa da Magazine Luiza. Então, claro que ele não vai nos dar aqui o fluxo de caixa diário, ele vai me dar um fluxo de caixa anual, desde 2017. Olha lá, então ele me deu o fluxo de caixa, aqui eu quero trimestral, de 3 em 3 meses. Olha que interessante. Então, eu tenho aqui setembro de 2023, dezembro de 2023. Então eu tenho, ó, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa de investimento, fluxo de caixa de financiamento, posição de caixa final. Então eu pego essa posição de caixa final, então eu pego esse cara aqui. Para que serve isso? Isso serve para que eu possa fazer uma análise para ver se essa empresa de fato vale a pena eu comprar o papel dela ou não. Então vamos dar uma analisada no fluxo de caixa. De 2023 para 2025, nós temos aqui, ó, teve uma pequena, lá em 2023 ela tinha um fluxo de caixa de 2 bilhões, hoje ela está com caixa de 1,97 bilhões em junho de 2025. Aqui nós estamos falando de setembro de 2023, aqui de junho de 2025. Tá? Então, o caixa dela deu uma reduzida. Por quê? E aí a gente vai nos porquês. Por que aconteceu? Opa, deixa eu voltar lá. Olha lá, fluxo de caixa, posição de caixa. Então, eu tenho aqui. Só que o nível de controle dessas empresas listadas em bolsa são absurdas. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, vamos pegar a Cogna, que é uma empresa de educação que eu gosto bastante. Então, nós vamos analisar as finanças da Cogna de maneira trimestral. Vamos pegar o fluxo de caixa trimestral. Vamos pegar o balanço dessa, vai. De maneira trimestral, para a gente entender um pouquinho mais organizado. Olha lá, ó. Os ativos da Cogna. Em 2023 era de 4,39 bilhões, hoje é de 4,26. Ativos fixos, olha, ó, deu uma diminuída nos ativos fixos. Em comparação a 2023, deu uma diminuída. O passivo circulante deu uma diminuída. O que é isso aqui? Dívida. Tá? Dívida de longo prazo deu uma diminuída. Tá? Patrimônio líquido, esse negócio aqui ficou na frente, esses comentários aqui, mas o patrimônio líquido veio aumentando. Ou seja, é uma empresa que está aí numa plena evolução, tá certo? Como é que eu sei disso? Os caras têm informações pra caramba. Os caras têm informação, os caras têm dados, bom? Só que é lógico, isso aqui o cara tem uma equipe só para montar, várias equipes para montar essas informações. Mas hoje nós iremos trabalhar, aqui no nosso contexto, nós iremos trabalhar ficou longo, né? Mas hoje nós iremos trabalhar, aí nós trabalhamos um indicador de conversão e hoje nós iremos trabalhar 2 indicadores de engajamento. Por quê? Para entender se a sua estratégia funcionou, se a sua estratégia ela foi eficaz. Opa, perdão, deixa eu voltar aqui. Se a sua estratégia ela foi de fato eficaz. Nós precisamos entender se de fato a estratégia que você utilizou ela foi eficaz. No vídeo anterior, nós entendemos um pouquinho se a sua estratégia ela teve um efeito no sentido de conversão. Tá? Então, se ela converteu. Agora a gente vai ver se de fato está engajando. Por quê? Esse indicador ele é tão interessante você acompanhar. De repente você começa a fazer uma ação e você coloca uma métrica de engajamento.
Essa métrica de engajamento, você começa a perceber que o que a gente estudando, o que a galera faz. Então, por exemplo, você lança 3 campanhas, 3 ou 4 campanhas, figuras diferentes, tá? Você vai medindo para entender qual dessas figuras está se destacando. Então você percebe que essa figura aqui está destacando mais e você está com dinheiro nas 3. O que você faz? Você cancela essas 2 e coloca força nessa daqui, que essa aqui ela gerou mais resultado. Essa métrica ela serve para isso, tá? Para você entender e para você acompanhar. Então, ó, taxa de cliques em escassez. Aqui, pessoal, vamos transformar para nossa isso no site. Você fez lá a quantidade de cliques que a galera tá indo. Mas vamos transformar isso na realidade, para uma loja, tá? Então, como é que pode ser a quantidade de pessoas que entram na sua loja, tá? Você lembra que numa loja física, por exemplo, você faz uma campanha e você pode fazer uma campanha com 3, por exemplo, produtos diferentes. E aí você faz a promoção e aí você entende qual que tem mais, que ganhou mais relevância. Às vezes você foi para a internet, no engajamento nas redes sociais e você mede. Antes de você colocar o produto em exposição, lembra do período de campanha? Você mede o engajamento. Então você vai lá e coloca 3 ou 4 produtos e você vê qual que vai ter mais visita, qual que vai ter mais interesse, né? Qual que teve mais comentário. O que você faz? Você pega, em vez de você colocar todos os produtos em promoção, você põe só aquele, tá certo? Ou você põe só os 2 primeiros. Você coloca uma gama, monta, constrói essa estratégia, vê qual que deu mais engajamento, o que der mais engajamento você impulsiona e retira os outros e deixa os outros com uma margem normal. Isso é uma forma de você trabalhar esse indicador. Muito legal. E o abandono do carrinho com escassez. É muito importante você entender também. Vamos voltar aqui no taxa de clique. Percentual de usuários que clicam em elementos de escassez. Então, cliques de elemento de escassez dividido pela visualização vezes 100, tá? Então, evento de clique, impressões de elementos e mapa de comportamento. Olha lá, ó, um benchmark de referência de 8 a 15% de CTR em elementos de escassez. É aquilo que eu falei para vocês no físico. Então, você vai medindo. Tá? Você coloca sempre em comparação 2 ou 3 produtos. Às vezes, quando é campanha online, você tem, às vezes, um store que você montou, ou um réu que você montou, você monta 3, 4 réus, tá? E monetiza os 4. E aí você compara o engajamento. De repente, tem um que explodiu e os outros estão bem fracos, você retira o dinheiro dos outros 3, engaja mais aquele réu que foi embora, e aí você vai fazendo tudo, vai construindo os seus padrões e as suas métricas, tudo bem? E o abandono do carrinho é muito importante você entender esses padrões, tá? Taxa de abandono, quantos produtos tem em indicador de escassez, tá? Isso aqui, pessoal, muito importante. Carrinhos abandonados com escassez dividido pelos carrinhos criados. E aí você vai ter uma taxa. Eventos de adição do carrinho, eventos de abandono e produção de escassez. 20 a 30% menor que o abandono normal. O que isso aqui vai medir? Isso aqui vai medir justamente qual tipo de campanha que você tem que tirar fora, tá bom? Então, às vezes, isso vai medir a campanha que você tem que tirar fora. Às vezes, você gera uma campanha, o cara põe no carrinho, mas não vinga. Na loja física, às vezes você criou uma campanha, é muito importante você medir o que não está dando certo, tá certo? O que a galera não está acompanhando, o que a galera não tá realizando. Então, da mesma forma que você mede alguns produtos lá, você consegue olhar também aquele mede, se você mede, tá? Aquele produto que ele não teve tanto clique, você não ignora essa informação. Você coleta essa informação. É muito importante que você colete essa informação. Ah, mas por que esse produto aqui ele não foi valorizado, a galera não clicou nele? Então procure entender o que está acontecendo, tá bom? Então não ignore essa informação só porque ela é uma informação importante. De repente é um produto que você tem que tirar da sua loja. Você vai gastar para quê? É uma forma de medir. Então, assim, é muito importante. Por que a estratégia e os dados são legais? Porque você consegue analisar tanto aquilo que está te dando muito. Lembra das 4 forças: as forças e fraquezas, as ameaças e as oportunidades. Então, sempre analisa um dado, sempre olhando para essa perspectiva. Fez uma campanha,
Ah, mas eu tenho um réu ali que não funcionou, cara. Por quê? Então você vai analisar quais elementos daquele contexto que não deu certo. Tá? Então você acaba, mas você nutre por quê? Para você não repetir aquilo de novo. Ou de repente um produto seu que não teve, você acaba que tirando aquilo fora de circulação. Pessoal, mais um conteúdo aqui para vocês, tá? Então nós falamos aqui desses dois indicadores, tá? Desses dois índices que nos ajudam a entender um pouquinho o abandono de carrinho e a taxa de clique em escassez. Nós nutrimos um pouco aí a importância de você ter os dados da sua organização. Eu mostrei um pouquinho a questão do Magazine Luiza e da Cogna, né? A questão de você ter os dados todos muito bem organizados. É claro que aquele nível de informação são sistemas bilionários que a galera utiliza para ter. E precisa, o volume dos caras é muito grande, tá? Mas você precisa começar agora. Porque o que acontece? O que vai gerar crescimento no seu negócio é estratégia, tá? O que vai gerar crescimento, se você tem aí a meta de crescer, você precisa ser estratégico, tá certo? Tô fazendo uma mentoria, depois eu até vou ver aqui, a mentorada minha mandou mensagem, né, que a gente tá olhando o estoque, né? E ela falou, dá um monte de coisa indo pro lixo. Ou seja, tinha lá, tava gastando tempo, então agora a gente vai entender um monte de situações, né? Então, assim, às vezes você tem aí. Deixa eu fazer uma pergunta básica agora. Você tem controle do seu estoque? Tudo anotado, planilhado, organizado? Eu vou falar uma coisa para você. Se você não tem, para tudo que você está fazendo e vai fazer um controle de estoque, tá bom? Nós estamos falando de venda aqui, mas controlar o seu estoque é assim, vou te falar 40% do seu negócio, tá? Então controla, organiza, acompanha, tá? Meça, tenha níveis de estoque, a curva ABC, procure por curva ABC, tá? Porque eu vou montar esse conteúdo mais para frente, mas procure por curva ABC, procure estruturar o seu estoque na curva ABC, procure ver qual produto que te dá uma maior rentabilidade. 20% dos seus produtos geram 80% da sua receita, tá ok? Lembre-se disso. Sempre assim, é a teoria de Pareto, isso aí não tem como fugir disso. 20% dos seus produtos te geram 80% das suas receitas. Então, só que você precisa ter aqueles penduricalhos, porque talvez é aquilo que vai fazer o seu cliente levar o seu produto principal. É muito importante que você tenha tudo, a caminha, é necessário que você tenha aquele negócio que não vende. Cara, vende 3 no ano, mas você tem que ter. Porque às vezes um cliente muito bom, ele chega procurando aquilo, se você tem aquilo, o cara fideliza com você. Então é um tipo de investimento que você coloca ali, mas como investimento, tá? Então assim, você diferencia, tá? Todos esses contextos. Se você está achando bem interessante essas nossas conversas, se você está chegando até o final dos vídeos, porque há hoje uma grande dificuldade de chegar até o final dos vídeos, eu ia até reduzir o tamanho dos vídeos, mas não vou fazer não. Porque esse aqui é meu posicionamento. Eu preciso entregar produtos, eu preciso entregar vídeos de qualidade, tá ok? Mas se você quiser uma análise, se você quiser colocar alguma coisa, coloca aqui nos comentários que eu busco, eu procuro por você, para a gente poder conversar, entender o que de repente a gente faz um cálculo, a gente coloca um indicador aí para tentar entender algumas coisas que acontecem na sua empresa, tá? Sempre através de medição de indicadores e de dados, tá? Não ache nada, calcule tudo. Não ache absolutamente nada, calcule tudo, tá ok? Obrigado e até o nosso próximo conteúdo.